assim, bom dia a todos. Que possamos, nesse momento, continuar imaginando Jesus entre nós, para que possamos, com toda a sua simplicidade, amor e fortalecimento, conseguirmos refletir a respeito da lição de hoje, que é para nós sempre fonte de muita inspiração e de muita sustentação para os nossos momentos de desafio, de equilíbrio, que todos nós vivenciamos durante as nossas semanas, durante os nossos meses, durante a vida, né? A lição de hoje está no Evangelho, capítulo 25, que tem por título Buscai e achareis. É o tema da reflexão de hoje, inclusive, buscai e achareis. E esse capítulo do Evangelho, ele é um capítulo bem curtinho, mas de uma profundidade muito intensa. Porque, como tudo o que traz o Evangelho, ele conecta com o nosso dia, com as nossas atividades e com quem somos. E, nesse caso em específico, ele projeta muito o que nós desejamos do futuro, seja ele próximo ou mais afastado. Como ele é dividido em 3 partes, o centro da reflexão de hoje ele vai estar na primeira parte, no primeiro título desse capítulo, que tem por subtítulo Ajuda-te e o céu te ajudará. Quem aqui já não ouviu essa frase uma vez, pelo menos, na vida? Né? Acho que todo mundo. Estamos lá, né, reclamando às vezes, né, para alguém, ai, nada dá certo, ai, meu Deus, não acontece. Aí vem uma pessoa abençoada e diz assim para a gente, ajuda-te e o céu te ajudará. Geralmente os nossos pais já disseram isso para nós em algum momento, os nossos avós, enfim. Às vezes nós mesmos já dissemos isso para alguém, né? E é uma frase que, além de comum, ela é bem profunda também, porque ela está ligada com uma coisinha bem pequenininha que se chama esforço. Ou seja, em outras palavras, se esforça, que as coisas vão acontecendo. Em resumo, basicamente, é isso. E para continuar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria que vocês ficassem com essa frase, ajuda-te, o céu te ajudará lá no pensamento. E também gostariam que, desde já, nós fôssemos refletindo sobre o que nós temos buscado na nossa vida, até hoje, até essa manhã, e o que nós esperamos encontrar. O título não é Buscai e achareis? Então, o que nós desejamos encontrar? O que temos procurado, buscado até aqui? Desde já, vamos colocando os nossos pensamentos para trabalhar. Eu vou ler um trechinho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11. E esse trecho, ele tem a ver com o nosso título, está dentro lá do capítulo, tá? Diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-se-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Paro aqui a leitura. Bem profundo. Cita-se aqui 3 afirmações. Quem disse isso? Eu? Não. Kardec? Não. Jesus. Jesus está nos afirmando 3 coisas muito importantes. Que se nós batermos, vai se abrir uma porta. Se nós pedirmos, obteremos. E se buscarmos, acharemos.
mas ele não nos diz o quê. Interessante. Por quê? Por que será que ele não nos diz o quê? Porque cada um de nós deseja algo diferente. Mas os nossos desejos do passado, de quando éramos mais jovens, será que eles são os mesmos de agora? Provavelmente não. Então, as nossas buscas também não são as mesmas. Será que os nossos desejos serão os mesmos daqui a 10 anos? Menos tempo, 2, 3. Provavelmente não. A vida muda muito rápido e nós também nos transformamos todos os dias. Somos transformados e nos transformamos, assim como nós também auxiliamos a transformação de muitos que caminham conosco. Seja pela dificuldade em lidar conosco, porque somos teimosos, mas também com algo de bom que todos nós temos e já conquistamos. E essa busca, nos diz o Evangelho, na explicação dos Espíritos, ela pode ser interpretada nessa passagem por 2 aspectos. O primeiro é o lado material e o segundo, pelo lado moral, que nós podemos conectar com o espiritual. Por quê? O espírito não fica com absolutamente nada da vida material. Todos nós aqui estamos numa casa espírita, então partimos da afirmação de que essa vida em que nós estamos é uma vida transitória, é uma vida que vai passar, vai se encerrar, e que o nosso espírito, a nossa individualidade, ela vai continuar uma jornada de crescimento. Então, vamos passar por novas experiências que vão nos proporcionar novos desafios, não no mesmo corpo, não na mesma situação social, não na mesma família, muitas vezes, mas que nos farão crescer da mesma maneira. E assim evoluímos, assim crescemos. Assim atingimos o progresso espiritual. Portanto, tudo que é material, a nossa casa, o nosso carro, a ponto do ônibus na frente da nossa casa, na esquina da nossa casa, tudo isso é instrumento para a gente viver, para interagir e para passar por essa fase transitória. Nada vai ficar conosco. Só aquilo que o nosso espírito captar. Os bons sentimentos que nós levarmos, os bons pensamentos que nós produzirmos e toda a caridade feita, como nos diz o Evangelho, de forma verdadeira e de coração, acompanha a nossa jornada. Muito bem. Entendendo isso, lembrando disso, nós podemos passar para a parte do capítulo que diz, né, que nós temos 2 interpretações para essa afirmação de Jesus. Uma afirmação, que é a parte material, e a parte moral, que está ligada ao espírito. Muito bem. E eles são diferentes. Quando nós pensamos na parte material, essa afirmação, ela não se aplica dessa maneira. Não basta a gente pedir um carro novo, 0 na garagem, e o carro vai lá aparecer lindo, maravilhoso, pronto para nós usarmos. Uma casa nova, será que vai aparecer assim só com a força do nosso pensamento? Quem dera, né? Os números da Mega Sena, todos os 6 bonitinhos, que a gente vive esperando uma intuição, né? Não vai vir, gente. Por quê? Porque existem as leis que regem o universo como um todo de forma igual, que é a lei natural ou divina. No Livro dos Espíritos, nós vamos ter a oportunidade, para quem quiser e tiver curiosidade, de saber como é composta essa lei,
quais são os pontos da nossa vida espiritual que essa lei ela rege, ela determina. Temos lá o campo do trabalho e o campo do progresso. Lei de trabalho, lei de progresso. E na lei do trabalho, os espíritos dizem a Kardec que o trabalho ele é uma condição necessária para que haja o progresso no universo. E aí nós vamos dividindo em pequenas partezinhas, né? O progresso universal, o progresso de um país, de um mundo, de um país, de uma cidade, de um bairro, o nosso progresso individual, da nossa família. Então, é necessário, o trabalho ele é necessário para que todo esse progresso ele possa acontecer. É o progresso material? Não apenas. É o progresso principalmente espiritual. Porque à medida em que o espírito evolui, as condições materiais evoluem também. Podemos ver pela ciência. A ciência não existia lá na época primitiva, mas ela existe hoje. E a ciência, provavelmente, com toda certeza, ela não será a mesma daqui a 10 anos. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, vamos criando condições de descobrirmos coisas novas, úteis e necessárias para a nossa existência na Terra e em outros planetas. Muito bem. Então, a lei do trabalho, ela rege tudo. Ah, mas fica difícil imaginar essa lei do trabalho assim, muito absurda, né? Será que é trabalho mesmo? Olhamos para o nosso corpo, então. Fazemos um corte. Os nossos olhos não têm condições de enxergar o trabalho de cicatrização sendo feito. Mas espera uma semana e meia, o que acontece com o nosso corte? Cicatriza. Será que foi do nada? Será que eu busquei e achei só? O corpo trabalhou para isso. Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e amor, Deus é perfeito, como Ele não há nenhum, Ele criou condições para que o nosso corpo tivesse capacidade de se regenerar, mas não sozinho. Os órgãos trabalham. Nosso coração bate, o nosso estômago processa alimento, e assim todos os nossos órgãos funcionando de forma equilibrada promovem uma cicatrização mais rápida, e se a gente está, de repente, tratando o nosso corpo um pouquinho mal, mais lenta. Mas o nosso corpo físico é um exemplo próximo e verdadeiro da lei do trabalho sendo aplicado para tudo. O sol. Às vezes, entre as nuvens, a gente não enxerga. Mas o sol promove luz e calor através dos seus raios, da sua luminosidade, para todos os cantos do mundo e determina o dia e a noite. Nós precisamos da luz do sol para saber quando devemos acordar e quando dormir. É o universo trabalhando numa escala maior, mas não diferente do nosso corpo. Isso é a inteligência de Deus agindo para a nossa consciência. E assim também somos nós. Então, quando nós pensamos em trabalho, precisamos também pensar em esforço. Se o nosso corpo se esforça, se a natureza se esforça, será mesmo que só a nossa vontade de obter alguma coisa é capaz de nos trazer alguma coisa? Querer é uma parte muito importante, mas ela sozinha não faz milagre. É preciso nos esforçarmos e trabalharmos para isso. Portanto, quando nós buscamos coisas materiais, nos diz o Evangelho, precisamos trabalhar no sentido de nos esforçar para alcançar. E pode não ser algo material tangível, pode ser uma oportunidade de trabalho diferente, pode ser, de repente,
lidar bem com um familiar com quem nós não estamos nos dando bem, com quem temos dificuldade. Não tem aquela frase que as pessoas dizem para a gente, alguém tem que ceder, alguém tem que dar o primeiro passo. O que é o primeiro passo? É o esforço. Então, nas nossas preces, Deus sabe de tudo o que nós necessitamos, mas Ele conta com a nossa humildade em reconhecer aquilo que nós realmente necessitamos. E sempre que as nossas preces estiverem direcionadas para coisas assim, transitórias, não é esse o objetivo. Às vezes a gente pode até alcançar, mas se a gente for olhar muito bem no detalhe, houve uma dose muito grande de esforço. Ou nosso, ou de pessoas que caminham conosco. É um ponto importante esse, né? Então, é um aspecto que o Evangelho nos comenta. O outro aspecto é o aspecto moral, ligado ao nosso espírito. O que Deus nos orienta a tirarmos de nós através dos espíritos e de Jesus com a frase buscai e achareis, do lado moral, do lado espiritual? Essa afirmação, ela se aplica para esse caso. Por quê? Porque sempre em que nós estivermos passando por uma dificuldade, por uma dúvida, por um problema muito grande, nós geralmente pedimos para que aquele problema seja tirado de nós. Mas, se nós pedirmos sustentação, amparo, esclarecimento, quantas vezes a gente não sabe como resolver uma situação e aí, de repente, a gente se liga com um Deus, faz uma prece e, pum, vem uma ideia. Quem vai ter que executar a ideia? Nós. Mas a diretriz, a sugestão, vem. Então, quando buscarmos coisas que nos ligam ao espírito, à nossa mente, ao nosso espírito, ao nosso coração, aos nossos sentimentos, nós seremos, sim, atendidos. A afirmação vem de Jesus. Jesus nos diz que quando buscamos tudo aquilo que melhora o nosso espírito, nós seremos atendidos. Se batermos na porta que nos abre para as verdades do Espírito, nós encontraremos o que buscamos. Essa porta vai se nos abrir. Esse é um exemplo nessa manhã. Todos aqui acordaram, acredito que cedo, buscando alguma coisa que não é material. E eu me coloco nessa situação também. E todos nós, dentro das nossas necessidades, dentro das nossas características, estamos sim sendo atendidos pelo plano espiritual que trabalha diretamente com Jesus. E precisamos ter a confiança nisso. O que Jesus nos pede aqui é para que nós deixemos de ser crianças no sentido de birrentos, marrentos, teimosos, em persistirmos em um caminho de, muitas vezes, comodismo. Nós desejamos ser cuidados. Quem não gosta de ser cuidado? Mas, às vezes, desejamos ser cuidados da forma que nós queremos, e não da forma que precisamos. E Deus vai se manifestando através de pequenos detalhes. Uma palavra amiga, repentina, um gesto de gentileza num momento de turbulência do nosso dia a dia, uma fila de banco. Quem de nós não fica feliz quando está num estabelecimento comercial, por exemplo, procurando comprar alguma coisa que precisa e é recebido com um sorriso? É recebido com uma palavra de gentileza.
Isso tudo sim engrandece o nosso espírito. O resto é importante? Com certeza, para que a gente viva aqui. Mas nós seremos conduzidos, com toda certeza, se confiarmos, a oportunidades que nos favoreçam. Mas nem sempre essas oportunidades são a que nós queremos. E aí é um exercício também de humildade e de gratidão. Talvez não tenhamos tudo o que desejamos nesse momento, mas temos muito desde já para agradecer. Inclusive a oportunidade de estarmos aqui encarnados, enquanto muitos não tiveram essa oportunidade. Ou não tiveram, mas não usaram bem essa oportunidade. E esse trabalho, ele reverbera nas pessoas da nossa família, nas pessoas do nosso trabalho, nas pessoas na rua. É um ato, o buscar e achar, muito mais interno do que externo. É buscar dentro de nós o que tem nos movido, o que tem nos feito avançar, ou o que tem nos parado, o que tem feito com que fiquemos estagnados, receosos, com medo de prosseguir. Será que não é falta de confiança? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos supor que estamos passando por um problema muito difícil, seja ele qual for, mas vamos imaginar que seja no trabalho. Desejamos que uma pessoa que nos afeta diretamente simplesmente melhore, ou deixe de nos aborrecer, ou saia do nosso caminho. Não importa. Simplesmente a gente não quer mais ter contato com ela e seguir adiante. Ou seria muito bom se a gente arrumasse um outro emprego, saísse. E nisso nós vamos fazendo as nossas atividades do dia a dia, dentre elas uma que é muito agradável: ir ao banco. Ir ao banco no dia quinto dia útil do mês. É uma delícia, né? É muito agradável. Pois bem, pegamos aquela fila pequenininha, já com a cabeça a mil, e fizemos uma entrevista na semana anterior. E estamos esperando ansiosos o resultado dessa entrevista. Então, olha só o nosso estado mental. Estamos irritados pela condição do trabalho, estamos irritados pela fila do banco e estamos ansiosos pela resposta de uma entrevista que não vem. E ficamos na fila. E naquela vibração maravilhosa, é um reclamando daqui, outro dali, aquele calor, e aqui a gente vai ficando irritado. A fila não anda, o tempo passa. E tudo isso na nossa cabeça vai aumentando. E aí o nosso nervosismo que está aqui dentro começa a passar para o nosso corpo. Aí a gente começa a se mexer, começa a ficar nervoso. E justo nesse momento, alguém vem, dá um passo para trás e dá aquele pisão no nosso pé. Se possível, ainda de salto. O que já estava aqui dentro, aquele leão que estava aqui dentro da gente, só com essa pisadinha, é a deixa que a gente precisava para explodir. E xingamento, nervosismo é pouco para o momento. A gente despeja tudo o que está ali dentro da gente. A ansiedade, o nervosismo, a irritação, tudo naquela pessoa. Só que aquela pessoa está um pouquinho mais equilibrada, então ela desconsidera e nós ficamos lá com a nossa raiva, com o nosso dia ruim, com coisas que vão acontecendo, porque sempre acontece. Depois de uma sequência ruim da nossa vibração, várias outras se repetem. E a pessoa segue. Quando a gente chega em casa, toca o telefone, é a pessoa do RH, olha, você foi aprovado para a segunda fase. Que bom, sua entrevista é amanhã. Então, super animada, a gente vai lá, se prepara, se arruma.
e vai para a entrevista no dia seguinte. Agora que a minha vida está resolvida, vou me livrar daquela pessoa chata, vou ganhar mais, vou trabalhar mais perto de casa, está tudo certo, tudo maravilhoso. E aí a gente entra na empresa, passa pela recepção, é super educado com a recepcionista, fala até bom dia, por favor, obrigada, e aguarda a pessoa, que é uma segunda pessoa, não é a pessoa que te entrevistou a primeira vez, na recepção. Quem que vocês acham que entra para entrevistar a gente? A pessoa da fila. Aí eu pergunto, será que a gente passou na entrevista? Acho que não. É uma historinha? É, mas acontece muito mais frequentemente do que a gente imagina. O ponto é, será que a gente teve falta de oportunidade? Não. A gente se esforçou. Mas será que a gente se esforçou sempre? Não. A questão não é fazer o correto quando as pessoas estão vendo ou quando nós precisamos de alguma coisa, mas é buscar fazer o correto sempre. É buscar o equilíbrio sempre. É buscar a confiança em Deus todos os dias. E, principalmente, buscar entender quem somos, o que precisamos melhorar todos os dias. E sempre que nós buscarmos isso do fundo do nosso coração, como disse Jesus, buscai e achareis, nós seremos atendidos. As outras coisas nos serão acrescentadas à medida da nossa necessidade e à medida do nosso merecimento. Mas para todas elas, para as coisas do Espírito e para coisas materiais, é necessário o esforço e o trabalho constante, primeiro dentro de nós. Nós somos responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, mas também somos responsáveis pelo outro, porque todos nós aqui precisamos um dos outros. Jesus não nos criou para vivermos sozinhos. Nós nos desenvolvemos no contato com o outro. E sim, esse contato nem sempre vai ser harmonioso. Na nossa família, nem sempre estão pessoas que nós só amamos. Mas isso não significa que nós não possamos amar e que não possa ser uma convivência agradável. Precisaremos de paciência, precisaremos de esforço e de muita insistência. Mas enquanto estivermos buscando esse equilíbrio, nós seremos atendidos. E assim como um machucado que cicatriza, às vezes, sem a gente perceber, daqui a um ano a gente está falando assim, nossa, mas tudo mudou tão rápido, eu nem percebi. Porque quem trabalha não tem tempo. Está sempre em movimento. E se por um momento nós estamos impossibilitados de trabalhar materialmente, que possamos empregar o nosso tempo e o nosso esforço de forma útil para qualquer outra atividade, estudando, fazendo a caridade, ajudando com as nossas habilidades e com as nossas qualidades a quem realmente precisa. E também estaremos assim nos transformando e nos tornando pessoas melhores pelo nosso esforço e por bondade de Deus, que é o nosso Pai, que nos assiste e que nos ampara a todos os instantes. Vamos nos mirar nos exemplos que temos na doutrina espírita, em outros lugares. Vamos tentar identificar aonde há trabalho. Olha o trabalho de Paulo de Tarso. Não parou nunca de trabalhar. Jesus, Francisco Cândido Xavier e tantos outros. Que possamos assim, então, nos fortalecer, nos inspirar. E de todo o meu coração, eu espero que todos nós aqui hoje possamos voltar para os nossos lares, para as nossas atividades mais fortalecidos e dispostos a continuar nos esforçando,
nessa trajetória que é muito bonita, mas não é fácil. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, graças a Deus.